Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, para o capítulo 6, versos de 1 a 8. Profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Vamos ler a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Diga amém. Vamos orar. Pai, essa é a tua linda, poderosa, santa e infalível palavra. Fala conosco pelo poder, ação, direção e unção do Espírito Santo. E nós damos as boas-vindas a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, nós queremos Te glorificar por esta palavra. Entregamos ela totalmente debaixo da unção, direção e revelação do Espírito Santo. Oramos com fé em nome de Jesus Cristo, Senhor. Diga amém. Diga assim para o seu vizinho: você... Fala bonito para ele: você é a resposta. Agora diga na primeira pessoa, diga: eu sou a resposta. Eu coloquei como tema dessa palavra, hoje é a palavra nível 2. Você é a resposta, parte 2. Porque a parte 1 eu preguei no Tadel há uns 20 dias atrás. Mas hoje é a parte 2 dessa palavra, você é a resposta. E a ideia é que você entenda o chamado de Deus, para que você exerça esse chamado no exercício da sua profissão, no lugar onde Deus te plantou, onde Deus colocou você, dentro da sua área de influência, de acordo com aquilo que você está vivendo. O capítulo começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Esse rei morreu por causa da desobediência, da rebeldia, porque ele fez uma coisa que não devia fazer. O incenso e aquilo que era colocado só no templo, só os sacerdotes podiam fazer. E um dia ele deu uma louca nele, ele resolveu que ia queimar incenso, oferecer sacrifício lá no templo. Os sacerdotes pediram para ele que ele não fizesse, mas ele insistiu em fazer e ele ficou leproso na hora. E ele já saiu do templo leproso e depois ele morreu. Isaías estava triste com esse contexto, porque o seu amigo, o rei Uzias, havia morrido. E aí, na cabeça de Isaías, ele está pensando: puxa, o rei morreu, o trono de Israel agora, como é que vai ficar? Como é que vai ser o próximo rei, o próximo governo? E ele está preocupado com essas coisas. No meio disso, ele vai e ele vai orar no templo, o templo que Salomão havia construído. E quando ele está lá tendo um tempo de oração, os céus se abrem e ele teve uma visão aberta. E a primeira coisa que ele viu foi o Senhor Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vê seres angelicais, os serafins, são seres angelicais de altíssima posição no céu. E ele vê esses seres com 6 asas, que com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías ouve isso, ele tem uma visão, em seguida ele tem uma visão do seu próprio pecado. Então ele olha para si mesmo e ele grita: ai de mim,
Eu estou perdido, porque os meus olhos, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E no meio desse dilema, quando ele está pensando mesmo que ia morrer, a visão que estava até então mostrando o trono da glória se transfere para o templo em Jerusalém, e o próprio templo começa a tremer, os portais começam a tremer, e um daqueles seres, um daqueles serafins vai até o altar, lá no templo de Jerusalém, pega uma tenaz, pega uma brasa, e com aquela brasa foi até o profeta, e tocou aquela brasa nos lábios de Isaías. Em seguida disse o seguinte: olha, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Quando Isaías ouve isso, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado, o Isaías diz assim, desculpe, ele ouve agora a voz de Deus falando. Deus proclama do céu. E aí está a nossa mensagem hoje. A partir dessa pergunta de Deus, ou duas perguntas, pode ser uma pergunta conjugada ou duas perguntas. Ele ouve Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, Deus estava dizendo: quem será o nosso representante aí na terra, nessa geração? Quem será o nosso porta-voz? Quem será o nosso mensageiro? Quem será o nosso homem aí nessa terra, nessa geração? Isaías agora, porque está perdoado, sentiu o perdão, ele olha para Deus e ele diz: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. E tudo começa aí. E ele se tornou um grande profeta messiânico do Velho Testamento. A partir disso, eu quero olhar com você a partir dessas duas perguntas, separando aí para duas perguntas: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Isaías olhou para Deus e disse: eis-me aqui, envia-me. Olha bem para mim, igreja, não baixe a cabeça, pega essa palavra no teu coração, no teu espírito, e pegue isso, receba com alegria, porque você é muito amado do coração do Pai. Deixa eu dizer, você é muito amado. Você é muito amado. Você é muito, muito amado. Por isso ele tem uma palavra poderosa para você hoje à noite. Diga amém. Quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, sabe o que ele estava dizendo para Deus? Eu sou a resposta para essa pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele está dizendo: eu sou a resposta. Ele está dizendo para Deus assim: eu vou como teu representante, eu vou viver na terra como representante do céu. Ele está dizendo para Deus: eu sou o teu mensageiro a partir de agora no meio do teu povo. Ele está dizendo para Deus: eu serei o teu porta-voz no meio dessa geração. Pois bem, meu irmão, olha bem para mim. Essa pergunta que o Senhor fez a Isaías, ela ecoa em todas as gerações. Você não entendeu? Essa pergunta começou lá no céu. No meio dessa mensagem você vai entender que essa pergunta começou no céu. Quando Deus disse que precisava mandar o Salvador, ele disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O primeiro que disse: eis-me aqui, foi Jesus, lá na glória. Essa pergunta ecoa em todas as gerações. E essa pergunta está de pé hoje para essa igreja, para quem está nos assistindo em casa, está de pé para esta geração da igreja. Mais uma vez os céus estão perguntando, mais uma vez Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Espero que hoje você possa responder como Isaías: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem quer responder hoje como Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me? Você pensa que o culto é entretenimento? Não. O culto é para você responder ao que Deus quer que você faça. Amém?
Quando nós respondemos para Deus, eis-me aqui, usa-me ou envia-me, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo, eu vou ser o embaixador de Cristo na minha geração. Diga amém. Diga eu sou. Diga bonito, eu sou embaixador de Cristo. Agora o embaixador do céu tem que viver o padrão do céu na terra. Segundo aos Coríntios 5, verso 20, Paulo escreve dizendo, portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo na terra. Olha para mim, irmão, diga isso, eu sou embaixador de Cristo. Eu até usei isso nos outros cultos, deixa eu lembrar isso. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa, por exemplo, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele representa os interesses comerciais, políticos, financeiros e econômicos do Brasil nos Estados Unidos. Ele está lá para fazer negócio, para facilitar negócio, para abrir portas. O embaixador americano no Brasil, por exemplo, em São Paulo tem embaixada americana, tem japonês, tem muitas embaixadas em São Paulo, Brasília cheia de embaixadas. Agora, para mim, o embaixador americano no Brasil, ele representa os interesses dos Estados Unidos aqui. Agora eu falei até do Japão, agora eu vou falar dos Estados Unidos. Vamos imaginar que o embaixador americano lá de Brasília, ele gostasse tanto do churrasco brasileiro, da cultura brasileira, da culinária brasileira de modo geral, e ele começasse a gostar tanto, e ele se tornasse um brasileiro, ele virasse cidadão brasileiro. Aí ele ligava lá nos Estados Unidos, lá para o presidente Trump, e dizia, olha, eu quero avisar para o senhor que eu me tornei um brasileiro, agora eu sou cidadão brasileiro, e eu quero dizer para você que eu virei um bom brasileiro. E eu te pergunto, ele poderia continuar sendo embaixador dos Estados Unidos no Brasil? É claro que não. Porque a embaixada, não sei se você sabe, qualquer que seja a embaixada no Brasil, por exemplo, aquele espaço, aquele prédio, aquela terra, ali é um espaço daquele país. Por exemplo, se você tivesse um problema, imaginar que tivesse um problema, e você entrar numa embaixada de qualquer nação aqui no Brasil e pedir asilo, e eles te derem asilo, a polícia não pode entrar lá para te prender, porque você está em território estrangeiro. Agora, se o embaixador americano virasse brasileiro e não seria mais embaixador, você já pegou a mensagem. Pegou ou não pegou? Mas como tem algumas pessoas que precisam que a gente explique melhor, alguns corintianos, palmeirenses, aí a gente vai falar. E não pegar não, se pegar já perdeu. Agora, presta atenção. Assim como o embaixador, se ele se tornar um brasileiro, ele não pode mais, como o embaixador brasileiro se tornar americano, não pode mais ser embaixador brasileiro. Se você quer ser a voz de Deus para essa geração, se você quer ser o profeta de Deus, mensageiro de Deus, se você quer ser alguém de Deus nessa geração, você precisa viver aqui na terra de acordo com o padrão do céu, de acordo com a cultura do céu, de acordo com os valores do céu, de acordo com aquilo que são os princípios do céu. Sabe qual é o problema? É que você quer ser embaixador do céu, mas está vivendo a cultura da terra. Isso precisa mudar, porque ser igreja é ser representante de Cristo. Ser igreja é viver como imitador de Cristo, é viver o padrão de Deus na terra. Amém? De acordo com a justiça do céu. Diga amém. Você é a resposta, diga eu sou a resposta. Fala bonito, eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Eu disse que você é muito amado, agora presta atenção numa coisa. Eu não estava jogando confete, foi Deus eterno que disse em Jeremias capítulo 31, verso 3, ele diz, com amor eterno eu te amei. Diga amém. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Deus pensou em você lá na eternidade, quando você não era nem projeto, quando seu pai e sua mãe não existiam, bem antes de tudo isso, lá na eternidade, Deus estabeleceu que você iria viver no século 21, ia nascer num país chamado Brasil, que você ia estar aqui no meio dessa igreja, servindo ao Senhor. Você pensa que você está aqui porque você tomou a decisão? Foi não, foi porque o Espírito Santo revelou Jesus Cristo a você, abriu seus olhos,
E Ele alcançou você porque você faz parte de um projeto eterno de Deus. O que causou a tua existência não foi simplesmente a união do seu papai com a sua mamãe. O que causou a tua existência nessa geração foi um propósito eterno estabelecido por Deus lá na eternidade. Se você estudar Efésios, você vai ver que lá desde a eternidade você é muito amado por Deus. Diga amém. Deus escolheu você muito antes de você ser gerado, muito antes do seu nascimento. Foi Deus quem formou você no ventre da minha mamãe, da sua mamãe. Diga, foi Deus. Fala bonito, foi Deus que me gerou no ventre da minha mamãe. Jeremias 1:5. Quero que o projeto esteja Jeremias 1:5. Quando Deus tinha chamado Jeremias para ser profeta, e ele estava resistindo, dizendo, não, eu não passo de uma criança. Está dizendo, não dá. No verso 5, Deus disse, no verso 4, Deus disse, não fale que você é uma criança, porque quando eu te mandar, você irá, o que eu te disser, tu dirás. No verso 5, Deus diz assim para ele, olha a notícia que Deus dá para Jeremias. Ele disse, Jeremias, antes, ele não disse que você foi formado, ele disse, antes que eu aí é Deus está dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. Conheceu da onde? Lá da eternidade. Diga amém. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, e eu te constituí profeta para as nações. Quando é que Jeremias foi estabelecido como profeta? Antes dele ser gerado. O que Deus está dizendo, Jeremias, você existe para cumprir um propósito, e o propósito é que você seja profeta para as nações. Me permita dizer para você, olha para mim, você não é produto do acaso, você é um produto do céu. Diga, eu sou do céu. Fala de novo, eu sou do céu. Diga assim, eu sou um homem do céu. Se é mulher, tem que dizer mulher. Diga, eu sou uma mulher do céu. Um homem do céu. Ah, não é possível, você não acredita nisso, né? Você quer viver aqui? Diga, eu sou um homem do céu. Lá na eternidade, Deus gerou você. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Toca assim no corpo. Seu mesmo. Vai tocar do vizinho não, rapaz. Não, fala assim, isso aqui é só um envelope. O verdadeiro eu, diga, é o meu espírito. Eclesiastes diz que na morte, o corpo vai ao pó, porque do pó foi tomado, mas o espírito vai a Deus que o deu. Mas não está salvo, porque alguém diz, não, então vai a Deus, está salvo. Vai a Deus que o deu para aquele encontro. O homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E desse encontro com Deus sai o destino eterno, ou o céu de eternidade, ou eternidade no inferno. Amém ou não amém? Diga de novo, então agora diga, eu sou do céu. Diga, eu vim do céu. Diga, aqui na terra, eu estou só de passagem. Amém? Presta bem atenção nisso. Eu quero agora imaginar, e se você quiser criticar, pode criticar, mas eu quero imaginar um diálogo que Deus teve com o teu espírito, antes que você nascesse, antes que você existisse fisicamente, lá no céu. Imaginar aqui. Me permita dizer isso. O que é que Deus projetou? O que é que Deus disse a teu respeito? Você quer receber essa palavra? Quer entender o que Deus disse a teu respeito? Foi mais ou menos o que eu vou dizer agora, presta atenção. É como se Deus, lá na eternidade, projetando você, porque foi Ele que te deu o Espírito, e Ele pensando em você, e lá antes de você existir, Ele falasse assim, filho, por direito de criação você é filho. Amém? Fala assim, eu sou de Deus, 2 vezes. Fala bonito, eu sou de Deus, 2 vezes. Diga, por direito de criação e direito de redenção. Diga, criação e redenção. Amém? Então vamos imaginar que Deus dissesse a você mais ou menos assim. Ele olha para o seu espírito lá na eternidade, que Ele criou como espírito eterno, e Ele diz, filho, você vai nascer no século 21, ou no século 20, aí, e atravessar o século 21,
parte do século 21. Tem um bocado de gente aqui que é do século 20, eu sou um deles, então não é só o século 21. Você vai nascer lá na segunda metade do século 20, você vai viver parte do século 21 e depois você vai ser recolhido. Então presta atenção, você vai nascer lá. Pega essa palavra porque ela é poderosa para mudar a tua história. E Deus está dizendo assim para você lá na eternidade: vai lá na terra e cumpre o meu propósito para a sua vida. É como se eu dissesse: desce e cumpre o meu propósito na tua geração. Desce e cumpre o meu chamado. Desce e vive na terra de acordo com o padrão do céu. Você não está entendendo, né? Deus dizendo: desce e viva na terra de acordo com o padrão do céu. Desce e vive lá na terra de acordo com os valores e princípios do céu. É como se Deus dissesse: meu filho, desce lá e seja a minha voz para a tua geração. Desce lá e seja uma grande bênção para a tua geração. Desce lá e no poder do nome de Jesus, destrói as obras do diabo. Desce lá e faz a diferença. Você acha que Deus não disse isso? A expectativa de Deus é essa para você, meu irmão. Não importa a sua profissão. Não importa a sua profissão. Deus quer que você seja luz, que você seja sal, que você seja um imitador de Cristo. E no poder do Espírito Santo, Ele vai liberar capacitação, sabedoria, unção, recursos, anjos para estar trabalhando a teu favor, para que você cumpra o propósito eterno que causou a tua existência. Você quer a resposta? Por que eu existo? Quem sou, onde estou, o que estou fazendo aqui? Você é um projeto da eternidade e você está aqui para cumprir o propósito eterno de Deus. E você só será plenamente feliz e realizado se cumprir o propósito que causou a tua existência. Enquanto você insistir de viver do teu jeito, o vazio vai continuar lá. E você nunca vai ficar plenamente satisfeito até que você entre no propósito eterno que causou a tua existência. E eu não sou calvinista, não estou pregando calvinista, estou falando de propósito eterno de Deus. Diga aleluia. Eu tenho um amigo que ele disse, ele é um cara muito jóia, eu gosto muito dele. Ele disse assim, que Deus olhou para ele lá. Essa é para os jovens, tá bom, jovem? Essa é para os jovens. E para todo mundo que está aqui, mas especialmente para os jovens. Quero ver qual vai ser a sua reação, jovem. Eu tenho um amigo, e ele disse assim, que Deus olhou para ele na eternidade e falou assim: filho, desce lá e arrasa. Não é possível, você não entendeu. Não é possível. Filho, desce lá e arrasa com as portas do inferno. É como se Deus estivesse dizendo assim: filho, vai lá e seja a minha resposta para as famílias que estão quebradas, desesperadas. Filho, vai lá e seja a minha resposta para a educação que está toda poluída com o marxismo cultural nesse país. Filho, vai lá e seja a minha resposta para as artes. Filho, desce lá e seja a minha resposta para a comunicação. Mostra como é que se faz uma comunicação do ponto de vista do céu. Filho, vai lá e seja a minha resposta para a política. Mostra que é possível ser político sem ser corrupto, sem se corromper, sem dar propina. Mostra lá como é que vive um político que tem como base o céu. É como se Deus dissesse: filho, vai lá e entra no judiciário e mostra como é que é a justiça do céu, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filho, vai lá e seja um economista e mostra como é que é a economia divina. Vai lá e seja a diferença. Filho, vai lá e seja um agente meu na área da tecnologia e usa a tecnologia para que o nome do Senhor seja exaltado na terra.
Não foi o diabo que criou essas coisas. Elas existem porque Deus quis que existisse. Elas existem porque Deus criou. E Deus quer que cada um de vocês, cada um de nós, faça a diferença aonde Deus nos colocou. Seja qual for a sua profissão, seja onde você estiver, seja no mundo corporativo. Filho, vai lá e mostra como é que um empresário faz, um empresário fiel a Deus faz. Vai lá e mostra como é que um homem rico vive, que não coloca o coração no dinheiro, mas no céu. Vai lá e seja um funcionário padrão. Vai lá e mostra como é que um servo deve servir na sua empresa. Vai lá, faz a diferença. Não importa se você é um gari ou se é um empresário, vai lá e faz a diferença. Seja a resposta. Diga: eu sou a resposta. Eu peguei alguns casos, vou passar rapidamente e vou encerrar dentro do horário que nós temos um previsto. Pode ter certeza, pelo menos eu acredito, Denise. Se não der, depois a gente conversa. Mas conversa com o pastor da igreja depois, tá? Fala com ele. Em primeiro lugar, até aqui foi a introdução. Deixa eu dizer uma coisa, presta atenção. Um dia, uma época, desculpe, Israel, reino do norte, estava passando por um período de escuridão espiritual, porque um rei chamado Acabe e a sua esposa, uma rainha chamada Jezabel, uma rainha maligna chamada Jezabel, que matava todo mundo, que perseguia os homens de Deus, as mulheres de Deus. O palácio, que não era o palácio do Planalto, o palácio lá de Samaria e Jezreel, que eram as duas capitais, a capital de Samaria e depois Jezreel, a capital de Verão. O palácio de Acabe e de Jezabel se tornou uma agência missionária do mal, uma agência missionária maligna, porque ao invés do palácio investir em obras, naquilo que precisava ser feito, eles contrataram. A Jezabel sustentava 450 profetas que promoviam o baalismo na nação, porque o alvo dela era acabar com a fé em Deus, em Yahvé, o Deus verdadeiro. Então o palácio, imagina, 450 homens para promover o baalismo, e mais 400 homens para promover a idolatria. Imagina, 850 missionários do mal, pagos e sustentados pelo palácio. No meio dessa escuridão toda, Deus precisava de alguém que confrontasse os profetas de Baal, que era adorado como Deus da fertilidade, Deus da chuva, exatamente como Deus da chuva, um ídolo nojento. E aí um rapaz sai de lá, de uma aldeia simples chamada Tisbé. Ele sai de lá daquela região de Gileade, da região de Tisbé, um homem chamado Elias. Deus precisava de alguém que confrontasse aquela realidade, e Elias foi a resposta do céu para a sua geração. Elias foi lá, 1 Reis 17:1, ele marca um horário com o Acabe, e ele chega lá, sabe o que ele diz? O Acabe era o rei, ele diz: assim, juro em nome do Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Talvez você não crê num negócio desse, né? Porque se tornou tão cético com o cristianismo só cultural. Isso tem que mudar, porque o cristianismo tem que manifestar o céu na terra. Esse homem vai lá e diz para o rei: assim diz o Senhor, pelos próximos anos não haverá chuva e nem orvalho. O que ele está dizendo é: estou suspendendo a chuva e o orvalho pelos próximos anos. Podem clamar para o Baal de vocês, vai, não é o Deus da chuva? Clama para ele, vê se ele vai dar chuva nos próximos anos. E ele fechou o céu, simplesmente por 3 anos e meio em Israel, não caiu chuva e nem orvalho, porque um homem foi lá e encarou aquela potestade maligna e disse: assim diz o Senhor. Diga amém, meu irmão. É preciso que você entenda. Elias foi a resposta que suspendeu a chuva por 3 anos e meio.
3 anos e meio depois ele reaparece e fala para Acabe: reúne os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, reúne a liderança da nação toda lá. E ele reúne, e os profetas de Baal, você sabe a história, clamaram das 9 da manhã até quase 3 da tarde, e não aconteceu nada. E Elias fez uma oração de 30 segundos, e quando ele disse: responde-me, Senhor, Deus respondeu, e o fogo caiu, queimou o holocausto, a lenha, as pedras, se evaporou a água. Então o povo caiu de joelho, e o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Baal tinha perdido mais uma vez. Diga aleluia, aleluia, aleluia. O baalismo caiu por terra. Os profetas de Baal foram mortos naquela tarde, porque um homem foi a resposta do céu. Você está entendendo, né? Você vai entender agora. A questão é: no mundo que vivemos, você acha que é diferente do mundo dos dias de Elias? Eu quero dizer, pior, bem pior. Há tanta cegueira espiritual, tanta idolatria, tanto pecado, tanta corrupção, tanta prostituição, tanta coisa errada. E Deus precisa novamente que alguém se coloque nas mãos dele e mostre para o mundo o que Deus pode fazer com e através de uma pessoa totalmente nas mãos do Espírito Santo. A questão é: você quer ser essa pessoa nas mãos do Espírito Santo? Eu te pergunto, em nome de Jesus, você quer ser essa pessoa na mão do Espírito Santo? Se você for a resposta, você vai mudar realidades pelo poder do nome de Jesus. Diga aleluia. Segundo lugar, quando Deus precisou de um intercessor pelo povo, no momento difícil, lá na frente, já aí quase 300 anos depois de Elias, 250 anos depois de Elias, o povo caiu no pecado e eles foram para o cativeiro babilônico. Deus precisava de alguém que intercedesse, porque Deus é assim, Ele escolheu agir na terra através da oração e da intercessão dos seus homens. Quando Deus precisava de um intercessor pela nação, Daniel foi a resposta. Diga aleluia. Diga aleluia. Daniel capítulo 6 verso 10 vai dizer para a gente que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Cutuque seu vizinho de cadeira e fala: quantas vezes você ora por dia? Fala, escute a resposta, responda para ele: quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você ora por dia? Você tem tempo de oração? Se você não orar, você não passa de um religioso. Não passa de um religioso. Você não passa de um religioso, mas você tem que orar. Porque quando você ora, você passa a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Receber a revelação dEle, direção dEle, graça dEle, favor dEle, sabedoria dEle, autoridade do céu. Diga amém. Diga: eu sou a resposta. A nossa cidade precisa de alguém que ore por ela de dia e de noite. Alguém quer ser a resposta do céu para orar pela cidade? Alguém quer ser a resposta? Daniel foi a resposta. E Daniel não era pastor, Daniel não era profeta. Daniel, sabe o que ele era? Ele era político. Ele chegou a ser até primeiro-ministro da Babilônia. Ele era conselheiro de reis. Foi a resposta como conselheiro, foi a resposta como político. Ele chegou a ser primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Vários reis passaram por ele, e ele estava lá com integridade, com santidade, com zelo, com vida na palavra, vida diante de Deus. Diga amém. Faça a diferença onde Deus te plantou. Eu quero dizer uma coisa: Deus procura intercessores. Diga comigo: Deus procura intercessores. Você não está acreditando? Fala como quem acredita. Deus procura intercessores. Porque o céu, para agir na terra, Ele escolheu agir mediante a intercessão dos seus filhos. Olha o que está em Ezequiel 22:30. Esse texto é tão pesado, porque esse texto Deus está revelando por que Jerusalém seria destruído, por que Israel seria invadido pela Babilônia, por que o povo ia para o cativeiro. E Deus está dizendo: sabe por quê? Olha o que Deus diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro, que se pusesse na brecha perante mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Deus está dizendo: essa cidade vai ser destruída porque não tem intercessores.
Deus hoje quer levantar intercessores, que orem por Marília, que chorem por ela, que orem pelo Brasil e chorem por ele, que orem pelas nações e chorem por ela. Diga amém. Ei, deixa eu te falar uma coisa, olha bem para mim, aprende um princípio. Está cheio de gente que quer ser profeta, mas antes de você ser um profeta, você tem que ser um intercessor. Diga amém. Por que você quer ser profeta? Porque você tem ouvido profetada que não acaba mais, profetada que só diz o que é bom, aquilo que faz bem ao teu ego. O dia que você ouvir uma profecia de verdade, assim diz o Senhor, você vai tremer. Sabe por que às vezes você quer ser profeta? Porque você não sabe que a maioria absoluta dos profetas morreram por causa das profecias que fizeram. Porque um profeta é aquele que corrige o erro, corrige o pecado, corrige o mal, que corrige reis e corrige os seus súditos. Sabe o que é um profeta? Olha para mim, aprende. O profeta é a voz do céu na terra. O profeta é a voz de Deus na terra. O profeta é o embaixador do céu entre os homens. Esse é o profeta. O profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor, porque ele em oração recebe de Deus e ele simplesmente transmite o que Deus falou. O profeta, diga comigo, profeta, fala bonito, profeta é a voz do céu na terra, é a voz de Deus entre os homens. Agora diga o intercessor, fala bonito, o intercessor é aquele que se coloca entre Deus e o seu povo. Diga, o intercessor é a voz dos homens no céu. Se o profeta é a voz do céu na terra, o intercessor é a voz dos homens no céu. Ele entra no santo dos santos e ele começa a orar, Pai faz isso, Pai faz isso. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e o seu povo. Era isso que Daniel fazia todos os dias, se colocava entre Deus e o seu povo, entre Deus e o seu povo. Eu fico pensando nas orações de Daniel, e eu começo a pensar que todos os dias ele orava, Deus, lembra da tua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, lembra da tua aliança com o teu povo, lembra que nós somos o povo da aliança, lembra das promessas, Deus, leva o teu povo de volta, ergue essa nação de novo, Deus, faz isso. E esse homem está com mais de 80 anos lá, e ele está jejuando 21 dias, integral, e Deus vem ao encontro dele, e Deus libera o povo, porque um intercessor se colocou na brecha. Diga amém. Ele diga, Daniel, foi a resposta para o seu povo. Diga, eu sou a resposta do céu para a minha cidade, para o meu país, a minha nação, e para as nações. Diga aleluia. Bem rápido, mas houve um dia que Deus precisava. A nação de Israel estava sendo ameaçada de ser extinta da terra. Ela seria eliminada, exterminada. Um homem chamado Amã, que era primeiro-ministro do Império Medo-Persa, ele fez um projeto de lei e ele deu uma enrolada e o rei assinou, sancionou e carimbou com o anel. Ninguém podia mudar a lei dos Medos e do Persa. Era no primeiro semestre daquele ano, e ele fez um projeto de lei que nos dias 13, me parece 13 e 14 de dezembro daquele ano, ou no dia 13, os judeus da face da terra, todos seriam exterminados. O primeiro cara que quis exterminar judeu não foi Hitler, foi Amã. E o Amã faz esse projeto. Esse projeto agora está sancionado. E ainda é primeiro semestre, ou começo segundo semestre. E um homem chamado Mardoqueu fica sabendo do projeto, porque as cartas foram enviadas para 127 nações. As cartas com o projeto de lei foi enviada pelos mensageiros do rei para 127 nações, dizendo, no dia, me parece que é isso, não foi 12, 13, 14 de dezembro, todos os judeus de cada cidade devem ser mortos. Mas diante disso, da ameaça de extermínio do povo judeu, uma mulher se levantou e ela foi a resposta do céu para salvar o seu povo. Diga aleluia. Diga, Esther foi a resposta. Onde estão as mulheres de Deus que querem ser a resposta do céu para esta geração? Para isso você tem que ser mulher de oração, moça de oração, mulher de Deus. Diga amém. A primeira coisa que a Esther fez foi jejuar e orar 3 dias com suas moças, 3 noites. E ela foi a resposta. Depois você lê, eu não vou mais ler o texto, mas Esther
4, 15 e 17, ela se prontifica e diz: eu vou ser a resposta. Se eu morrer, morri, mas eu vou ser a resposta. E aí no capítulo 7, de 1 a 4, ela revela o plano ao rei Assuero. E aí os judeus são livres da morte. E se você for em Israel, no mês de dezembro, tem uma festa lá de uma semana, onde os judeus comemoram a festa do Purim, porque até hoje eles celebram o dia em que o povo foi livre da morte e do extermínio, porque uma mulher se colocou na brecha e disse: eu sou a resposta de Deus para o meu povo. Hoje nós estamos cercados de milhões de pessoas, prisioneiros dos vícios, da prostituição, da pornografia, dos mais diferentes pecados. E Deus quer levantar libertadores. A questão é: você quer ser um deles? Você quer ser a resposta? Milhões de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno agora mesmo. E Deus quer levantar uma igreja que seja a resposta. Diga amém. A salvação de milhares de pessoas passa pelas minhas mãos, pelas suas mãos. Se nós pregarmos o evangelho, se nós compartilharmos a fé, se você quer ser a resposta, você vai precisar abrir sua boca a partir de hoje ao sair deste lugar. Você vai na pizzaria, você vai no restaurante, você vai para sua casa, amanhã no trabalho, na escola ou na faculdade, lá onde você estiver, você precisa abrir sua boca, você precisa entrar lá com a cabeça erguida, dizendo: eu sou filho de Deus, sou mensageiro do céu nesse lugar, eu sou a resposta de Deus para este lugar. Diga amém, meu irmão. Sabe de uma coisa? Eu quero concluir falando duas coisas. Primeiro, um dia Deus precisava enviar o Salvador. Deus Pai precisava enviar o Salvador. E para enviar o Salvador, para que Ele se tornasse um de nós, para que Ele vivesse como homem, o eterno Criador de todas as coisas tinha que se tornar criatura. O Deus eterno tinha que se tornar homem. Para Deus enviar o Salvador, Ele precisava de alguém, de uma moça que andasse em santidade, uma moça que tinha um comportamento jóia, atitudes jóias, falava legal, não alguém que ia ir na onda de todo mundo, mas alguém que tinha uma vida diferente. E Deus olhou, e os olhos do Senhor, lá numa cidadezinha chamada Nazaré, encontraram uma moça, e Maria foi a resposta para o céu. Diga: Maria foi a resposta. Deus enviou o anjo Gabriel até a casa dela, e o anjo falou com ela. Eu fico pensando que Deus quer enviar anjos para falar conosco a toda hora. Deus quer, o céu quer se comunicar conosco. O problema é que nós estamos com a linha de comunicação cortada. O problema é que nós não estamos querendo ouvir o céu. Nós estamos tão ligados com a terra. Nós estamos ouvindo tanta comunicação da terra que parece que não sobra espaço para a comunicação do céu. Eu quero encorajar você a cortar os laços, os vínculos da comunicação com a terra e estabelecer comunicação com o céu, porque o céu tem uma palavra para cada situação da terra. O céu tem uma resposta para cada coisa dessa terra. O céu tem a solução para cada coisa que acontece aqui. E Ele quer que você. Deus mandou um anjo Gabriel, um anjo fantástico. Deus enviou esse anjo lá na casa da Maria. E ele chega lá e ele fala, Lucas 1, no verso 26 em diante, eu não vou ler por causa do tempo. Aí o anjo fala com ela: você é feliz, você é abençoada, você foi escolhida, você vai ser a mãe do Salvador. E ela por um instante pergunta: como? Eu nunca tive relações sexuais com homem nenhum. E ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. E aí o anjo fala para ela: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero só projetar o verso 38, irmão aí da projeção, Lucas 1:38, porque em Lucas 1:38, Maria diz o que Isaías disse para Deus. Em outras palavras, foi o que ela disse. Então respondeu Maria: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outras palavras, ela disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quem quer dizer isso hoje a Deus aqui? Quem quer dizer isso hoje ao Espírito Santo? Eu estou aqui para cumprir a tua palavra, o teu propósito. Você ouviu hoje que você existe porque o céu projetou você.
Você ouviu hoje que você veio do céu e lá é o seu destino. O céu é a sua origem e o céu é o seu destino. Mas para isso você tem que andar com Deus aqui na terra. Diga amém, meu irmão. Diga, Maria foi a resposta. Eu quero concluir dizendo uma coisa a você. Olha para mim. Sabe por que você está aí nessa cadeira? Sabe por que você hoje serve a Jesus Cristo? Porque um dia lá na eternidade, Deus o Pai está lá em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo, na mais perfeita harmonia, na mais perfeita unidade, na mais perfeita comunhão. E de repente o Pai fala, era um propósito eterno. Deus sabia antes de criar a humanidade que Ele ia precisar fazer isso. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo, na linguagem de Apocalipse, no capítulo 13. Deus olha e diz, eu preciso enviar o Salvador da humanidade. Olha, presta atenção nesse projeto, olha para mim. Deus está conversando na mais perfeita harmonia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele diz, é chegado o tempo. Eu preciso enviar o Salvador da humanidade que está perdida, caminhando para o inferno. E Jesus olha para Deus Filho, Jesus Cristo, olha para o Pai e fala, eis-me aqui. Você não está entendendo? Ele diz, eis-me aqui, envia-me. Mas você vai ter que morrer, eis-me aqui. Mas tem cruz, eis-me aqui. Tem a sepultura, eis-me aqui. E como se Deus estivesse dizendo. Aí Deus fala, você vai ter que se despir da sua posição de Deus. Eis-me aqui. E ele sai da sua posição de Deus. Diz Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação de Jesus Cristo começou naquele dia que Ele disse para o Pai, eis-me aqui, envia-me lá na terra. Eu sou a tua resposta para a humanidade. Eu sou a tua resposta. Hoje é fácil você vir aqui e a gente adorar Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo como nome sobre todo nome. Jesus Cristo, o que está de Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Para que diante do nome dele todos os joelhos se dobrem do que estão no céu, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Mas você não quer pensar que quando ele disse, eis-me aqui, ele se despiu da sua posição de Deus e vem como filho do homem. E ele, o verbo se fez carne, lá no ventre da Virgem Maria, daquela moça chamada Maria. Ele se faz carne, ele nasce e fica 33 anos aqui. E morre na cruz e vai até a sepultura. Quando você diz, eis-me aqui, você pode passar por momentos que talvez você não vai entender. Eu só quero te dizer que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo aos 16 anos de idade, 16 anos e meio. Já vai algumas décadas. E um dia eu estava num culto como esse. E a missionária que me ganhou para Jesus estava pregando. E a outra missionária estava lá e ela começou a pregar assim. Olha para os nossos cabelos, nós já estamos de cabelo branco. Nós estamos ficando velhos. Quem vai dar continuidade? E eu fui lá na frente. Eu não sabia o que ia acontecer, eu fui lá na frente. Eu só disse, eis-me aqui. Eu só estou aqui porque tudo começou com uma decisão, era um domingo pela manhã. Me lembro como se fosse hoje, domingo de manhã. Eu tinha 20 anos de idade. Eu disse, eis-me aqui. Entreguei tudo a Ele. E essa é a razão porque estou aqui. Hoje eu não estou te chamando para ser pastor usando um microfone como esse. Hoje eu estou te chamando para ser um influenciador lá onde Deus te colocou. Para ser luz no meio das trevas. Para mostrar para esse mundo o que Deus pode fazer.
com e através de um homem ou de uma mulher, cheio do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo. Quando Isaías disse: eis-me aqui, ele se tornou um grande profeta. Jesus disse: eis-me aqui. E hoje nós o servimos e o adoramos. E ele é o nome mais precioso do universo. Mas que para que ele fosse reconhecido assim, ele deixou a sua glória e desceu até nós. Ele disse para o Pai: eis-me aqui. Se Jesus Cristo, a quem você diz que ama, e a quem você diz que serve, disse: eis-me aqui, e veio e morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, eu quero te perguntar: há alguma coisa que você possa achar que é difícil demais fazer por Jesus? Eu concluo aqui. Pessoal do louvor, pode vir, pode subir. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Houve um homem, me parece que o nome dele era Charles Studd. Ele era um jogador muito famoso de cricket na Inglaterra. É um esporte que joga com cavalo, bastão, alguma coisa assim. Ele era pentacampeão desse esporte na Inglaterra. E no meio da fama, ele era o atleta mais famoso da Inglaterra na época. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Sabe o que ele disse? Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício será grande demais que eu não possa fazer por Ele. Parou o esporte, foi para a Índia, ficou 8 anos na Índia como missionário. Em seguida foi para a China, ficou 10 anos na China como missionário. Voltou para a Inglaterra, deixou a esposa na mansão que ele tinha, que está lá até hoje como sede da UEC Internacional. Foi para o Congo belga e ficou os últimos 18 anos. E ele, que antes morava num palácio, ele passou a viver os últimos 18 anos numa casa coberta de palha, que não tinha nem parede, dormindo numa rede. E lá ele deu a sua vida. Mas quando ele morreu, depois de 18 anos no Congo belga, ele deixou 48 igrejas organizadas. Meu irmão, eu quero te encorajar hoje a parar de correr tanto que você está correndo atrás das coisas e começar a correr atrás de vidas, porque o que você vai levar para a eternidade são vidas. Vou repetir a frase do Charles Studd mais uma vez: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por você, tem alguma coisa que é difícil demais para você fazer por Ele? Tem alguma coisa que é sacrifício demais? Olha para mim, irmão, quem está servindo quem? Quem está servindo quem? É você que está servindo a Jesus ou você está querendo que Ele te sirva? Se você está querendo que Ele te sirva, você está enganado. Ele é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Mas se você o ama, em nome de Jesus, responda ao Espírito Santo, porque Ele está agindo nesse auditório todo. Responda, levante o seu lugar, responda ao Espírito Santo. Seja corajoso. Naquele dia eu levantei e fui lá na frente e disse: eis-me aqui. Eu não sou melhor que você, sou igualzinho a você. Todo auditório se levanta, por favor, facilita a vida de quem quer passar. Eu quero encorajar você a dizer: eis-me aqui. Coloque agora a sua profissão no altar. Coloque seus diplomas no altar. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua família no altar. Coloque as suas economias no altar de Deus. E diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Coloque a sua vida no altar. Se você entrou aqui hoje e precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo pela primeira vez, sai do seu lugar, venha à frente, entregue-se a Jesus. Se você entrou aqui e precisa se reconciliar, sai do seu lugar, venha à frente, consagre a sua vida a Jesus Cristo. Enquanto cantamos, eu quero encorajar você a responder o Espírito Santo. Senhor, e me conhece. Deus está falando com você, meu irmão, responda a Ele. Quebranta o meu coração. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Toma-me conforme. Se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Responda. Enche-me até que
Responda ao Espírito Santo. Se ache só ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meu irmão, olha para mim. Por favor, aumenta um pouco aqui, meu irmão. Olha para mim. Toda resistência está quebrada em nome de Jesus. Toda resistência nesse lugar está quebrada em nome de Jesus. Pare de ser religioso. Responda ao Espírito Santo agora. Enquanto cantamos, quero convidar você a erguer suas mãos a responder positivamente ao Espírito Santo. Vamos cantar bem forte. Você vai dar o seu melhor e vai responder o Espírito Santo. Me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Diga isso para Jesus. Diga isso para Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Eu quero convidar, se você está ajoelhado aqui, a ficar em pé. Quero convidar a igreja a levantar suas mãos. Hoje é o seu dia. Agora é a sua hora. É o seu momento com o Espírito Santo. Levante suas mãos, feche seus olhos. Não ore para ninguém agora. Você não veio aqui para fotografar. Você não veio aqui para filmar. Você não veio aqui para olhar para o lado. Você veio aqui para ser tocado, para ter sua história mudada, seu destino mudado. Você veio aqui para que o Senhor escreva uma nova história. Então nós vamos orar. Seus olhos fechados, suas mãos levantadas. Começa a orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós ouvimos, Senhor, o Teu chamado. Nós ouvimos o Teu chamar, Senhor, e nós nos colocamos na Tua presença. Pai, nós dizemos sim. Nós dizemos sim. Nós queremos ir. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor, para colocar-nos, ó Pai, como homens e mulheres na brecha, para interceder por essa cidade, por essas famílias, ó Pai. Nós dizemos sim, nós queremos e vamos fazer a diferença na nossa sociedade. Nós vamos fazer a diferença, ó Pai. Nós dizemos sim. Envia-nos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, de uma forma totalmente entrega, de uma forma totalmente ousada, Senhor, deixar tudo por amor do Teu nome. Senhor,
nossa posição social, nós abrimos mão, ó Pai, para responder o teu chamado. Vem, Senhor, ó Deus, nós te pedimos unicamente, capacita-nos, Senhor, na autoridade e no poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Cada homem, cada mulher que levanta a mão para o Senhor nessa noite, eu te peço, nós te pedimos, reveste com poder, reveste, Senhor, com ousadia, com intrepidez, reveste, Senhor, ó Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor, que nós saiamos aqui nessa noite tomados, envolvidos, Senhor, por uma convicção, por uma certeza que tu nos chamaste desde a criação dos séculos, ó Pai, convicção em nossos corações de que o Senhor nos capacita, de que o Senhor nos ensina. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, olha, Senhor, olha para essas mãos levantadas, Senhor, e sustenta, Senhor, ó Pai, não nos permita errar o alvo, não nos permita errar a direção, mas que ó Pai, que nós possamos ser lançados e atingir o alvo para a glória, para louvor e exaltação do teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós nos alegramos e dizemos: usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas duas mãos lá no alto, bem alto, bem alto. Diga assim: Senhor Jesus. Diga de novo: Senhor Jesus. Seja qual for o teu projeto, seja qual for o teu projeto, que o Senhor vai fazer na terra, na minha geração, inclui o meu nome, inclui o meu nome, inclui o meu nome. Diga: custe o que custar, aconteça o que acontecer, mesmo que seja a minha própria vida. Diga: eu oro e eu peço, inclui o meu nome. Diga: eu creio, eu passo a viver numa nova dimensão. Diga: eu recebo pela fé capacitação, sabedoria, autoridade espiritual, visão, porque eu sou continuador da missão que Jesus começou. Diga: Pai Celestial, da mesma forma que Jesus Cristo lá na eternidade disse: eis-me aqui, envia-me. Diga: eu hoje digo a mesma frase: Pai, eis-me aqui, envia-me, usa-me para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
Deus ouviu a sua oração. A sua vida nunca mais será a mesma. Há uma nova história, uma nova dimensão para a sua vida. E o poder do Espírito Santo está liberado sobre a sua vida como nunca. Graça, sabedoria, autoridade espiritual, o renovo do céu sobre a sua vida.